Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. Já faz bastante tempo que eu não gravo uma mensagem direta para você. E no vídeo de hoje eu quero tomar esse tempo para a gente conversar e a gente falar sobre as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo e trazer uma palavra bíblica sólida para você, sua casa e a sua família. Eu quero falar hoje sobre estar firme em meio às tempestades. Como vencer as crises, como passar pelas lutas, pelas perseguições, pelas dificuldades da vida com a fé inabalável. E eu quero usar o texto de João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 16, verso de número 33, onde Jesus diz assim: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As crises não escolhem hora nem lugar para vir, para aparecer ou quando vão aparecer. As crises apenas acontecem, aparecem, e o fato é que todos nós passamos por crises, seja qualquer área da nossa vida, seja qualquer área que for, passamos por crises. Jesus nunca prometeu a ausência de crises, Jesus nunca prometeu a ausência de lutas, mas ele garantiu a sua presença e garantiu a nossa vitória em meio às lutas. Pode parecer que não, mas existe propósitos em meio às crises, em meio às dificuldades. E talvez você deva estar perguntando quais são esses propósitos. Aqui eu vou nomear apenas alguns propósitos pelos quais passamos por dificuldades, por lutas, por intempéries, por tempestades, por problemas. As crises, elas nos levam de volta à dependência de Deus. Em tempos de conforto, muitas vezes nós temos a tendência de nos tornar autossuficientes. A crise nos ensina que sem mim nada podeis fazer. João 15:5. João escreve isso. E ela nos faz olhar para o alto e clamar por socorro. A crise faz purificar o nosso caráter. A crise expõe aquilo que está oculto e nos chama automaticamente ao arrependimento e a santificação. Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, dizendo: a tribulação produz a perseverança, ela produz um caráter aprovado por Deus. A crise, ela nos leva a preparar para novos níveis de autoridades. Deus nos faz subir degraus em níveis de autoridade. E muitos dos grandes homens de Deus, eles foram forjados no meio da batalha, no furor da batalha. Muitos deles foram forjados até mesmo na fornalha de uma grande aflição. Por exemplo, José, Moisés, Davi e até o próprio Jesus passaram por crises antes da sua promoção. Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 10, depois de terem sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. A crise vem para revelar quem realmente somos. A crise, ela tira máscaras. A crise, ela mostra se a nossa fé é firme ou se a nossa fé é superficial. Ela revela onde estão os nossos verdadeiros alicerces, aonde estamos firmados. Mateus capítulo 7, versos 24 e 27 diz que a casa firmada na rocha, essa permanece, mesmo quando vêm as tempestades. A crise vem para gerar em nós compaixão e empatia pelo sofrimento alheio. Muitos de nós estamos vivendo em dias que não se importamos uns com os outros. Dizemos que nos importamos, mas não estamos nem aí. Portanto, quem nunca sofreu dificilmente entenderá a dor do outro.
A crise nos humaniza e nos prepara para consolar uns aos outros com o consolo que recebemos de Deus. A crise, os problemas, as tempestades, o que você está enfrentando agora, tudo isso te leva a redirecionar para uma nova trajetória. Às vezes, é como se fosse um freio de Deus para nos tirar de um caminho errado e nos colocar no centro da sua vontade. O próprio Jonas, um fato interessante e bem aplicativo nesse caso, ele experimentou isso dentro do ventre de um peixe. Ele foi parar dentro do ventre do grande peixe, porque ele estava optando por um caminho errado, um caminho de desobediência. E Deus fez com que o grande peixe entendesse a vontade de Deus. As crises, elas não nos destroem, mas elas nos moldam. Lembra do exemplo de José no Egito? Gênesis capítulo 50, verso 20 diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, José dizendo, porém Deus tornou o mal em bem. É assim que Deus faz. Ele permite que às vezes você passe por uma situação caudelosa, difícil, uma intempérie, para que esse mal que lhe aflige, lá na frente ele venha se tornar bem. Por quê? Porque Deus é especialista em tornar a maldição em bênção. Davi, sendo perseguido por Saul, ele disse no Salmos 34 que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Louvaram mesmo acorrentado. E no meio da dificuldade, no meio da crise, no meio da prisão, acorrentados, eles louvaram a Deus e o milagre aconteceu. Um terremoto sobreveio naquele lugar e eles foram libertos. É muito fácil falar de crises, de dificuldades, poderia aqui passar horas e horas falando para você sobre crises, problemas, intempéries, dificuldades, tempestades. Mas o fato é que eu acredito que você esteja esperando uma solução, uma resposta, uma ajuda. Como enfrentar as crises, como enfrentar as lutas, como enfrentar as perseguições, como viver em meio a essa tempestade turbulenta, esse mar que está encapelado. Eu quero deixar aqui para você alguns conselhos. Primeiro, precisamos estar firmes na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. Ela é a nossa bússola, ela é a nossa âncora, ela é o nosso norte, ela nos norteia, ela nos direciona. Tanto é que o salmista disse no Salmos 119, verso 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ande com a luz da palavra de Deus. Ande por fé e não por vista. Paulo disse em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, que porque nós andamos por fé e não andamos por vista. Vença o medo com oração. Nesse momento de crise, nesse momento de tempestade, nesse momento de luta, você só vai vencer tudo isso que eu acabei de dizer na oração. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, Paulo escreve: não andeis ansiosos. Parece que a doença do século que assola muitas pessoas, milhares de pessoas, que é a ansiedade, crise do pânico, depressão e principalmente a ansiedade, isso já foi visto há milênios atrás, centenas e centenas de anos atrás. Tanto é que Paulo escreve no capítulo 4, no versos 6 e 7 de Filipenses: não andeis ansiosos, mas antes sejam conhecidas as vossas petições. Ou seja, no momento da crise temos que orar. Parece que você não tem força, não tem condição, mas é nessa hora que você tem que buscar força, dobrar o seu joelho e falar com Deus. Escolha bem as vozes de quem você ouve. Parece que é nesse momento que você vai querer ouvir todo mundo. Você vai precisar, vai buscar ajuda em todos os lugares. Mas saiba de onde você vai buscar ajuda, aonde você vai buscar ajuda, com quem, de quem.
Então escolha bem as vozes que você ouve. Evite conselhos que geram desânimo e dúvida. É nessa hora que você tem que se alimentar de fé e esperança, de acreditar. A Bíblia diz assim: trago na memória tudo aquilo que me dá esperança. É muito fácil, no momento de crise, de luta, de dificuldade, de tribulação, você se alimentar de palavras negativas. Corra dessas palavras, corra desses anúncios, corra dessas propagandas. Apenas creia pela fé que Deus é poderoso, que Ele está no controle e não perdeu o controle e nunca foi pego de surpresa. Fique perto daqueles que oram, daqueles que têm um bom hábito de orar, porque eles vão estar mais conectados com Deus, eles vão estar mais ligados, vão entender. Esses que oram, eles ouvem com frequência a voz de Deus. E se você não está perto daqueles que oram, automaticamente você está perto daqueles que murmuram, pessimistas, que não acreditam e que não têm fé. Não desista, porque na sua persistência haverá recompensa. Gálatas, mais uma vez Paulo, estou te dando aqui tantas palavras paulinas. Paulo disse na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem. Quando tudo diz que não, Deus diz sim. Deus diz: eu estou contigo. Não foi uma promessa de Jesus quando estava no monte, prestes a ser assunto aos céus? Ele disse para os seus discípulos: é necessário que eu vá para que outro Consolador venha, e este estará convosco todos os dias. Como reagir em meio à perseguição? Como reagir em meio a essa turbulência que está ao redor do mundo, que está permeando você? Talvez você está ouvindo as notícias do Brasil, as notícias da Europa, da Rússia, da Ucrânia, as notícias dos Estados Unidos. São perseguições ao redor da terra. Existe uma solução para como devemos reagir no momento da perseguição, porque a perseguição, ela é parte da jornada do justo. Mateus capítulo 5, verso 10, é o capítulo das beatitudes. Jesus estava no monte proferindo as bem-aventuranças e ele disse assim, no capítulo 5 de Mateus, verso 10 e 12: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Não revide, não entre em conflitos, apenas confie em Deus, acredite. Romanos 12, 19 diz que a mim, ao Senhor, pertence a vingança, eu recompensarei. Essa palavra é muito séria, muito forte, para que você possa vencer e sair dessa situação. Use a perseguição como trampolim, não como prisão. Não se sinta preso, não se sinta coagido, não se sinta amedrontado. Até porque a Bíblia diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Quem sabe Deus está preparando algo novo para você. Já pensou nisso? Está pensando que está sendo coagido, amedrontado, perseguido? Deus, quem sabe no meio desse processo, dessa trajetória, está preparando algo para você. Você apenas não teve ainda a visão, você apenas não enxergou isso. Mas Deus pode sim estar preparando uma porta aonde não tem parede para você. Esse é Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. Nunca haverá conquista sem antes haver batalha. Nunca haverá um milagre sem antes haver uma provação, seja qualquer que ela for. E eu encerro dizendo: Deus está, com certeza, levantando a sua vida nessa hora. Deus está, com certeza, levantando uma geração, um povo que não se dobra em meio a crises. Já ouvimos muito disso ao longo da nossa história, mas isso é fato, é literal. Deus está levantando uma geração determinada, uma geração aguerrida, uma geração forte e valente na palavra, que crê no Senhor. E talvez era necessário que você passasse pelo que você está passando, para que você pudesse enxergar
o que Deus está fazendo. O salmista disse no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero orar por você agora, onde você estiver. Se você puder, dobre os seus joelhos. Se você puder, pare de fazer o que você está fazendo e vamos orar nessa hora. Quero entregar a sua vida, a sua causa nas mãos do Senhor, porque eu creio que Deus é poderoso para fazer o milagre acontecer na sua vida nesse dia. Querido Deus, eterno Pai, é nessa hora que eu venho clamar ao Senhor por este ouvinte, por esse que acabou de assistir essa mensagem. E o seu coração estava temeroso, preocupado, sentia-se com medo, coagido, mas a sua fé nessa hora está firmada no Senhor. Sua esperança, Deus, está firmada em Ti, que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Entra na vida dele, entra na causa dele, entra, Senhor, dentro deste furacão. Senhor, nós damos uma ordem ao vento, nós damos uma ordem ao mar, nós damos uma ordem à tempestade. Acalma-te agora. Em o nome de Jesus, declaramos a calmaria, declaramos a paz que excede todo entendimento, porque esta paz vai me guardar. O Deus desta paz é quem me guarda, é quem te guarda. Deus, eu abençoo a vida deles e declaro e peço ao Senhor um milagre no nome do Senhor Jesus, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, que haja proteção na vida dele, que haja esperança nessa causa. Ó Deus, abençoe a sua entrada e abençoe a sua saída, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e graças a Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração e você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora. É muito rápido, fácil, objetivo. É simples, é de graça. Clique no botão de se inscrever e não se esqueça de deixar o seu joinha. Fazendo assim, todas as vezes que tivermos um vídeo novo no canal, você vai ser notificado, o algoritmo vai entender que essa mensagem foi relevante, foi importante para a sua vida. Que Deus abençoe você, toda sorte de bênção na sua vida, na sua casa, no seu lar e na sua família, desde agora e para todos sempre. E eu encerro dizendo, Shehi Elecha Yom Tov, Nitrae Shavua Haba, Lehi Traot, Sheh Elohim Yivarech Lecha. Que Deus abençoe a sua vida, hoje, agora e para todos sempre.